um pouco hoje sobre esse diagnóstico. Quando as famílias recebem esse diagnóstico, né? Como é que elas se sentem? Eu vou falar um pouco de um tempo atrás, né? Onde a gente tinha relatos de pessoas que, dentro de toda uma perspectiva, não existia um controle efetivo ainda nessa época na relação do diagnóstico, porque não existia ainda exames como a minocentese, que ela favorece o conhecimento ou o diagnóstico precocemente de síndromes anteriores ao nascimento. Então, ainda na gestação, é possível detectar síndromes, alterações, malformações e até mesmo a presença de tumores ou de situações outras no corpo da criança através de exames como a ultrassonografia. Bom, por conta dessa questão, assim como o próprio sexo não era sabido, as síndromes também não eram detectadas. Uma das principais síndromes onde isso é muito fácil da gente ver é a síndrome de Down. E como ela é muito aparente ao nascer, porque ela tem aquilo que a gente chama de fenótipo aparente por causa do rosto, né, e dos olhinhos, então essa criança quando nascia, ela era recebida pelo médico e a mensagem que era passada para a mãe era da pior forma possível. É lógico que essa mãe era pega de surpresa no sentido de que todos nós até hoje, com ou sem uma tecnologia de avanço em relação a diagnósticos precoces em relação às crianças, é lógico e evidente que a gente tem todo um querer e um desejo, uma expectativa nessa gestação. É aquele filho desejado, aquele filho querido, é aquilo que a gente sempre diz, o que eu quero? Saúde para o meu filho. E essa saúde inclui essa criança, ela não apresentar alterações, ela não apresentar deficiências, ela não apresentar transtornos. A gente imagina que no futuro ele vai ser um doutor, detentor de algum conhecimento, e esteja no mercado de trabalho, ele tem uma família, ele tem filhos, ele tem uma série de situações que o vão levar a uma vida normotípica ou normal, que é o esperado e desejado por qualquer pai, por qualquer mãe. Mas, enfim, a gente vai falar sobre o outro lado, exatamente quando essa família se vê diante de um diagnóstico. Que ele pode chegar hoje através da própria tecnologia. Existem algumas controvérsias em relação ao exame da minocentese, que é feito através do cordão umbilical. Alguns médicos acham invasivo e perigoso, de fato ele é, e outros acham que vale o risco. Mas, como sempre, existem duas forças, né? De sim e de não em relação àquilo que seja bom e aquilo que não seja. Então, esse diagnóstico ele pode chegar precocemente ou por uma questão da própria família, pode chegar no momento do nascimento. Ou pode ser pego de surpresa porque não houve tempo de fazer o diagnóstico ou não houve um diagnóstico que contemplasse o quadro que viesse. Enfim, a gente sempre tem um leque de situações. E esse diagnóstico ele de alguma forma chega. Quando é que esse diagnóstico chega? Que diagnóstico eu posso receber ao nascer? Eu posso receber o diagnóstico de alguma síndrome, porque as síndromes normalmente elas apresentam estereótipos na face que chamam a atenção, como a formação da cabeça, implantação de olhos ou nariz e orelhas, estereótipos diferenciados de olho ou de boca, e mesmo de língua, justamente na formação e até no tamanho ou na colocação, estereótipos, inclusive de organização da própria face, ou no próprio corpo, na mão, tamanho de mão, linhas, corpo, etc, etc, etc. Então, tem algumas características, né, que a gente chama de estereótipo, que podem denunciar a presença de uma síndrome numa criança. A própria fenilcetonúria, quando o teste do pezinho, que hoje é um protocolo, né, que é feito, todas as crianças fazem, a orelhinha, que é a surdez, que também hoje é um protocolo, é obrigado a fazer, a visão, que é testada logo ao nascer, a presença de médicos que são chamados de... Me fugiu agora o nome, daqui a pouco eu lembro. Eles ficam Eles são pediatras, eles têm uma formação em neonatologia, são neonatologistas, eles ficam dentro em algumas cidades, né, principalmente nas capitais, no interior, infelizmente, a gente não tem os neonatologistas,
E quando eles recebem a criança, eles passam por uma série de situações a essa criança fazendo testes de reflexo, e se existe algum atraso dentro desse reflexo, essa criança imediatamente é encaminhada e ela é, no caso, já solicitado um tratamento de acompanhamento precoce que é feito através com o terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta para o trabalho de estimulação precoce. Já estou dando a vocês um encaminhamento em relação a uma possibilidade de diagnóstico. Se a criança apresentar no exame neonatológico algum atraso, alguma ausência e presença de uma forma errada, ou naturalmente de uma forma, como diria, comprometedora no sistema nervoso central do aparecimento desses reflexos que são inatos da criança e que precisam existir, essa criança deve ser encaminhada para estimulação precoce imediatamente. Se a criança tem também um nascimento precoce, ela nasce com 7 ou 8 meses. Fora do que a gente chama de a termo, é uma criança também encaminhada para estimulação precoce. Não necessariamente ela vai ter um diagnóstico, mas existe um tratamento profilático dentro desse contexto. Se é uma criança que apresenta também um quadro de anóxia ou hipóxia, vou explicar, que seria uma ausência de oxigenação durante 3 a 4 minutos, e essa nota, que chama-se Apgar, que é dada à criança ao nascer, que inclui a cor dessa criança, se ela nasceu rosa, se ela nasceu arroxeada ou se ela nasceu com a pele muito escura, sem choro, essa criança vai apresentar essa notinha, que tem naquele certificadozinho dos pezinhos, ali tem o Apgar da criança, falo isso para as grandes cidades. Infelizmente, no interior, a gente ainda não encontra esse exame. Na verdade, é uma observação feita na própria maternidade. Um bom treino nas maternidades do interior iriam ajudar bastante a nós, terapeutas, e a vocês, mães, com essa notinha, que esse Apgar, na verdade, é um estudo feito por uma enfermeira, que ela traz 4 ou 5 itens, se não me engano, que vai trazer, então, a condição da criança ao nascer. Seria a cor da pele, o choro, a movimentação, a motricidade, o estado geral da criança, que me conste agora são só esses 4. Acredito que tenha mais um, mas eu não estou lembrando. Mas o importante é que esse Apgar é de 0 a 3, de 4 a 7 e de 7 a 9. A melhor nota é 9, a pior nota seria, então, 0. Seria de 0 a 3. Então, essa é uma criança que nasceu de natimorto a depressiva. Entre 4 a 6 é uma criança que nasceu com uma performance moderada. Ela deve ter tido alguma perda em relação a isso, nasceu com pouca movimentação, nasceu arroxeado, não chorou logo, chorou com alguns minutos já de nascimento, e de 7 a 9 é uma excelente nota. 7 é apenas um pouco menos de movimentação, e 9 é uma criança que nasceu rosada, nasceu chorando logo, nasceu com uma cor adequada ao nascimento, teve uma movimentação motora muito boa, nasceu disposta, mamou logo ao nascer, enfim. É uma criança que ela, diante desse quadro, provavelmente ela não tenha nenhuma especificidade ou nenhuma indicação para tratamento precoce ou sequer a suspeita de um diagnóstico. Mas, enfim, a vida passa, né? E aí, essas crianças que eu coloquei, que inicialmente apresentaram algum tipo de alteração, evidentemente que tem que ser encaminhada logo a um tratamento precoce. É chamado estimulação precoce, que é feito por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, acompanhados por fonoaudiólogos para fala e por psicólogos para as mães, para que essa formação é feita para uma intervenção o mais rápida e o mais nobre e mais jovem possível, né? O mais novo, o mais rápido possível, ainda na criança no nascimento, né? No recém-nascimento, e que esse acompanhamento será feito no sentido de não deixar vir a ter nenhum atraso ou fazer uma intervenção quando às vezes é um paralisado cerebral que por conta de algumas alterações dentro do processo do nascimento, que a gente chama de perinatal, vem assim surgir e essa criança precisa de atendimento precoce para que ela possa ter pelo menos uma qualidade de vida melhor em relação à sua questão motora e, evidentemente, ao seu desenvolvimento.
Existem 3 tipos de paralisia cerebral e etc, etc, etc. Não é isso que eu quero falar. Vamos lá. Bom, o tempo passa, né? Em determinados momentos a criança ela conseguiu fazer uma estimulação precoce adequada, não houve nada que chamasse atenção. No decorrer do seu tratamento, do seu processo de crescimento, a criança vai indo muito bem, mas durante a educação infantil é importante que se leve em consideração que como vai o desenvolvimento dessa criança. E é importante que a gente observe o que a escola fala. É uma criança imatura, é uma criança que não tem aprendido ou não tem absorvido determinados conteúdos como cores, formas, conceitos básicos, não tem atendido ao processo de desenvolvimento da coordenação, seu desenho ainda é uma garatuja, etc, etc, etc. Bom, para tudo. Temos uma suspeita. Então, essa é uma criança que, dentro do desenvolvimento, ela não tem apresentado um desenvolvimento condizente com as fases que devem ser passadas processualmente pela criança. Digamos, eu vou dar um prazo aqui, até 6 anos, que é onde vai começar o processo de concretização e que ela entra na fase de abstração para o processo de aprendizagem formal, que é a leitura e a escrita. Ela não foi bem nesse processo, ela não apresentou um desenvolvimento condizente para tudo e vamos para uma avaliação. Outro ponto que deve ser levado em consideração. Se essa criança também apresenta aquilo que a gente chama de comportamentos atípicos, é uma criança que ri de uma forma sem contexto, uma criança com ausência de fala, uma criança que não, ela evita o olhar, não, gente, ela tem um olhar vazio, é importante que seja dito isso, ela brinca sozinha, ela tem algumas prerrogativas no brinquedo, que é ficar fazendo as coisas girarem, ela se desorganiza com algumas, não exatamente, ela tem alterações sensoriais, ela se desorganiza com alterações sensoriais que possa apresentar, e podem ser várias dentro desse contexto. Ela tem uma certa resistência à intervenção da professora ou da mãe ou do pai, ela parece ser surda, não ouve quando chamada, e a sua troca e normalmente a sua solicitação ao adulto é só por um interesse restrito ao que ela quer. Bom, são 16 características. A criança apresenta pelo menos 8, e mais uma, para fazer o diferencial, é uma criança que apresenta um transtorno. A gente pode imaginar que nesse momento é um TID, que é um transtorno invasivo do desenvolvimento, que precisa ser estudado para a gente poder, então, chegar ao diagnóstico real dessa criança. São crianças que precisam de atendimento. Antes do diagnóstico, quando a sua criança apresentar qualquer alteração de desenvolvimento, é importante procurar um terapeuta ocupacional. Se ainda em bebê não houve nenhuma indicação, então ela vai segurar essa situação até que possa ser, então, encaminhada de acordo com o desenvolvimento para um terapeuta. Se ela teve indicação, é uma estimulação precoce, ela vai ser indicada para um estimulador precoce, terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta. Mas ela caminhou e a gente está com atraso de desenvolvimento. Precisamos de um terapeuta ocupacional, porque trabalhamos com função, falo nós, porque eu sou terapeuta ocupacional. E o desenvolvimento da fala, se ela tiver com algum atraso, um fonoaudiólogo. Beleza. O diagnóstico ainda não chegou. Mas esse diagnóstico, então, vem a cavalo, de acordo com os desenvolvimentos que são feitos com a observação dos profissionais e com o neuropediatra, esse diagnóstico chega. Que diagnósticos são esses que a gente pode ter? Atraso em maturidade do desenvolvimento, ocasionado por alguma causa, lesional ou não, inclusive por superproteção. De deficiências de modo geral, ela está com atraso de desenvolvimento e até os 6 anos ela pode apresentar um quadro de deficiência intelectual, moderada, severa ou leve. Transtornos de modo geral, transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno global do desenvolvimento, transtorno do espectro do autismo, transtorno opositor desafiador e, de modo geral, algum transtorno que não venha a ser, nesse momento, detectado como uma especificidade. Poxa, muita coisa, né? Sim. TDAH, transtorno do distúrbio do déficit, transtorno de hiperatividade e distúrbio de atenção, dislexia após os 6 anos, transtorno de leitura e de escrita após os 6 anos,
Mais ou menos esse. Enfim, temos o diagnóstico. Hoje, infelizmente, a gente tem um grupo muito pesado, que é o grupo do transtorno do espectro do autismo, que tem surgido de uma forma mais ampla em relação a isso. Saímos do TDAH, estamos no TEA. E o que é que eu posso fazer com isso? Eu já disse inicialmente o que é que a gente pode fazer. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico, essa criança com certeza já deve estar em algum terapeuta. Se não está, tem que ser levado imediatamente. Primeiro a um terapeuta ocupacional e a um psicólogo e o acompanhamento de um psicólogo. O psicopedagogo vai entrar numa fase mais adiante, onde a criança precisa do desenvolvimento psicopedagógico relacionado ao desenvolvimento do aprendizado. Para o desenvolvimento das funções, o terapeuta ocupacional. Para o desenvolvimento da linguagem, o fonoaudiólogo. Para o apoio emocional à família e à criança, o psicólogo. O psicopedagogo entraria no processo do grupo 5 para o primeiro ano, em processo de aprendizagem formal, e o fisioterapeuta se a criança apresentar atrasos motores justificados por questões da musculatura e precisa ser fortificado dentro desse processo. Bom, essa é a primeira fase que a gente pode dizer o que fazer de uma forma do tratamento, a quem procurar, etc, etc, etc. Em relação à medicação, para a deficiência intelectual não existe medicação, para o transtorno do espectro autismo não existe medicação, para a dislexia não existe medicação, para a atenção não existe medicação, somente para quadros de transtorno de comportamento que a gente pode considerar como distúrbio de conduta, distúrbio de comportamento, como agitação em excesso, hiperatividade que chame a atenção e que não possa ser trabalhada, um nível de ansiedade alto, muito alto, e que interfira no processo de vida da criança e o tratamento não esteja dando conta, recorreremos à medicação. Fora isso, não existe medicação para as outras coisas. E como fica a família? Agora a gente vai para o outro lado. Para aquele filho desejado, para aquele filho querido, para aquele filho amado, para aquele filho imaginado, para todos os papéis que eu imaginei para ele e tudo que eu pensei no futuro dele e em mim. Eu, mãe. Eu, pai. Como eu fico nisso tudo? Como entender tudo isso? Como captar tudo isso? Como evidenciar e como viver, como resolver? Bom, a gente tem que falar que se existe realmente um diagnóstico, todo esse sonho que eu tive, tudo isso que eu coloquei em uma criança, que não me pediu para colocar, mas que é normal ser colocado, existe um luto. O que seria esse luto? Porque luto remete à morte e remete à perda. Realmente é uma perda de um sonho, de uma criança que eu imaginei, desejei e planejei, normotípica, alegre, participativa, inteligente, e queria crescer, e etc, etc, etc. E ela não vai me apresentar isso no decorrer da vida dela. E com isso, cada vez que eu percebo que essa criança não apresenta isso, eu perco um pouco disso em mim, porque eu não tenho onde botar isso. Então, eu tenho que tirar isso de dentro de mim, porque eu não posso cobrar dela algo que ela não pode me dar. Então, eu quero uma criança que goste de aniversário, eu gosto de uma criança que festeje, que tenha heróis, que me peça isso, que eu não encontro isso. Porque ela não fala comigo, ela não se comunica. Eu quero uma criança que traga desenhos, que conte para mim o que ela fez na escola, os ganhos que ela teve, que a professora me chame e me diga, seu filho hoje foi ótimo, e eu não tenho isso. Eu tenho, às vezes, uma criança agressiva, eu tenho queixas da escola, eu vejo que ela não avança, que ela não faz os deveres. Em algum momento, eu tenho que me dar conta que isso não acontece. Que isso não está acontecendo com essa criança, que é meu filho. E que tudo que eu imaginei não está acontecendo. Eu tenho que colocar isso em algum lugar. E aí vem o luto. Que é a perda desse filho desejado ou esperado, na expectativa, e ver nascer em mim a mãe desse que precisa de um olhar especial. É complicado. Sim, é muito complicado. Só vivendo para a gente entender a dimensão disso tudo. Paralelo a isso, é muito importante também, eu vou fazer um adendo pequeno,
de que a gente, enquanto pessoas, enquanto mães, a gente imagine que todas as crianças que tenham nascido em algum momento, filhos de vocês, milhares de pessoas que possam estar assistindo nesse momento, não são exatamente aquilo que a gente imaginou. E que o respeito a essas crianças também é fundamental para que a gente tenha uma boa relação com essas pessoas. Então, só um PSzinho para vocês, para a gente se dar conta disso. As crianças não são exatamente o que a gente imagina e a gente tem que respeitar um pouco o jeito dela ser. Vamos voltar para o diagnóstico. Então, isso chama-se luto. É isso que a gente chama de luto. E além de eu ter, como eu já falei, encaminhado tudo o que eu poderia encaminhar para essas crianças em relação a tratamento nesse momento, eu já expliquei como é que faz, agora eu tenho que cuidar de mim. Porque essa criança que está aí, ela vai precisar do meu apoio. Ela vai precisar de uma coisa que é fundamental, gente, que eu, enquanto mãe, enquanto pai, acredite no crescimento dessa criança. Faz uma diferença enorme para a gente, terapeuta, e para essa criança, quando vocês administram esse crescimento e vocês acreditam e dão apoio a cada momento de crescimento dessa criança. Quando a gente sai da sala da terapia e diz assim, estou tão feliz, ele está crescendo. Olha o que ele pintou. Olha como ele fez isso aqui. Olha o que ele fez hoje com o Lego. Olha como ele criou. Olha o que ele disse. Olha como ele se colocou. Que são pequenas coisas que é apenas a ponta de um iceberg de um desenvolvimento que está se abrindo. E quando vocês, junto com a gente torce junto e percebe o crescimento dessa criança, e a gente, enquanto terapeuta, vê um sorriso no rosto da mãe e o orgulho do crescimento dessa criança, mesmo que ela tenha um atraso, essa criança ela vai ter um outro desenvolvimento. Mas, para isso, eu tenho que ter já trabalhado o meu luto. Essa criança que eu imaginei não existe. E essa que veio para mim precisa de mim. Não da minha pena, não da minha superproteção, não da minha negação, não do meu sufocar achando que ele não é capaz, não acreditar que ele vai entender, negar a possibilidade de educar, ser eu a autoridade e ele um ser humano que entende sim e não, obediência, hora de ir, hora de voltar, hora de fazer, de não, banho, tudo, dentro desse complexo tem que existir. Quanto mais eu olhar para essa criança e tratar ela como uma criança que entenda tudo do jeito dela, mais chances de crescimento eu dou para ela. Quanto mais eu sufocar essa criança e fazer tudo por ela, achando que ela não é capaz, eu estou lesando essa criança além do que ela tem como lesão, menos ela cresce. É difícil. Muito difícil. Não é fácil. Eu também sou mãe. Eu tenho 2. E sei o que é isso. Mas nesse momento, quando eu estou aqui falando para vocês, é porque eu quero ensinar para vocês, abrir o coração de vocês, para que vocês entendam que o seu filho, que tem um diagnóstico, que é especial, precisa muito mais que vocês acreditem que ele é capaz do que da superproteção. Bombástico. O filho de vocês que apresenta um TDAH não é desculpa para um comportamento que não entende não, que não sabe o que é não, que não... Não. Ele vai precisar muito mais do seu potencial de autoridade, ele vai precisar muito mais do seu olhar mais firme e mais cuidadoso em relação a isso, principalmente no que concerne a rotinas, do que você deixar ele fazer o que ele quer. O seu filho que é autista, tenha ele o nível que estiver, vai precisar muito mais da sua presença junto dele, muito mais perto dele, buscando vincular e dar limites a ele, não deixar ele fazer o que ele quer, do que o que você pensa. O seu filho que tem algum tipo de deficiência e que, de alguma forma, o impeça naquele momento de desenvolver a sua habilidade potencial, vai precisar muito mais do seu olhar e o seu ensejo de autonomia para o seu filho. Que seja começar a tirar a fralda com 2 anos, tirar bico com 2 anos,
tirar a mamadeira com 2 anos, torná-lo mais autônomo possível, comendo sozinho, tomando banho, buscando as suas coisas, arrogante, se organizando, do que o que você imagina. Em vez de ser uma superproteção sufocadora, todo o comportamento de vocês, pais que têm filhos com diagnóstico, tem que ser revelador. Tem que ser muito mais forte e acreditar que o meu filho, que tem um diagnóstico, é capaz e não incapaz. A palavra desabilitado e treinável foi usada em 1910 por Vygotsky e por Piaget. Porque na cabeça deles, eles entendiam que essas crianças eram desabilitadas, não possuíam habilidade suficiente para o que você puder imaginar. E na cabeça de Vygotsky, ele entendeu que se as crianças fossem treinadas, elas poderiam apresentar um comportamento diferenciado e melhorado. Hoje, a neurociência traz para a gente uma outra visão dessa situação, de que o cérebro tem plasticidade cerebral. E quanto mais cedo a gente começar a trabalhar com essas crianças, dando a elas autonomia, direito de crescimento, possibilidade do olhar materno e paterno, na acolhida do entendimento e da compreensão de que essa criança é inteligente e pode crescer do jeito dela, essa criança, ela cresce, ela vai crescer do jeito dela. Existem vários níveis de situações, mas ela cresce. Ela não vai ser, lá na frente, essa palavra que eu acho insuportável, uma cruz na vida de ninguém. Ela vai ter o seu brilho, ela vai ter os seus momentos, vocês vão poder viver coisas que vocês nem imaginam, porque vocês não fizeram uma coisa diante de tudo isso. Não usaram o diagnóstico para invalidar, inutilizar ou simplesmente sufocar a habilidade e o potencial do filho de vocês. Porque o diagnóstico não serve para justificar ou álibi de inutilização. Pelo contrário. Peguem isso não como uma bandeira, mas com uma certeza de que vocês, acima de tudo, têm que usar da sua autoridade, acima de tudo, da crença de que seu filho cresce mesmo, e de que qualquer diagnóstico que ele venha apresentar, ele precisa de vocês, de quem vocês são, da autoridade de vocês, do amor de vocês, da crença de vocês do crescimento, e acima de tudo, de que vocês acreditam e amam seus filhos do jeito que eles são. Isso é muito importante. O que fazer quando eu descobri o diagnóstico do meu filho? Encaminhar a tratamentos, começando por fonoaudiologia, terapia ocupacional, apoio e suporte de psicólogo, psicopedagogo no processo de aprendizagem com 5, 6 anos, fisioterapeuta se houver necessidade de um trabalho muscular e motor. Cuidem de vocês, façam terapia, busquem uma nova forma de entender tudo isso e, acima de tudo, acreditem que o filho de vocês é capaz, mas que essa capacidade é dada através do crescimento e entendimento de vocês sobre tudo isso. Eu acredito em vocês e acredito que vocês estão entendendo que a gente juntos faz um crescimento, a gente faz uma construção de comportamentos diferenciados e fazemos cidadãos, acima de tudo, com direitos e deveres na sociedade.